E aí, meu irmão, minha irmã, que está aqui nesse devocionário, nós estamos fazendo uma série, na verdade eu estou fazendo uma série de reflexões sobre Hebreus capítulo 12. E, inclusive pregamos sobre Hebreus capítulo 12 aqui em nossa igreja. E se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série de devocionais, eu te convido a procurar aí, talvez uns 5 dias, 4 dias atrás, quando saiu o primeiro vídeo dessa reflexão, dessa série que eu estou fazendo sobre Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2. Então, é importante que se você não assistiu, dá uma pausa, volta aí no canal ou volta no YouTube e procura o primeiro, para você entender o contexto. Afinal de contas, nesse primeiro vídeo a gente fala um pouco sobre a luta contra o pecado, que é a grande ênfase ou o grande tema do capítulo 12 de Hebreus, onde o autor escreve falando sobre lutar contra o pecado, sobre entendendo quem é Cristo, olhar para ele e lutar contra o pecado. Então, já teve um vídeo que já te faz pensar, que já te faz refletir, que te coloca dentro dessa reflexão, que hoje eu quero pensar mais profundamente a partir do primeiro verso, ou no primeiro verso do capítulo 12. Então, se você não está com a sua Bíblia, dá uma pausa, vai lá, busca a sua Bíblia, ou se você não está podendo ler a Bíblia, preste muita atenção. Eu quero ler novamente com você aqui o primeiro versículo do capítulo 12 de Hebreus, e diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. É interessante a gente observar que o primeiro verso do capítulo 12 começa com uma palavra chamada, uma palavra portanto, né? Então, essa palavra nos remete a ter que olhar para o que estava vindo sendo narrado durante toda essa carta, durante todo esse livro. E o que vinha sendo narrado? Por exemplo, no capítulo 11 a gente tem os exemplos da fé, né? Os homens de fé, as pessoas que viveram para Deus, que lutaram contra os seus pecados e que glorificaram o nome de Deus, os exemplos de fé que a gente deve imitar. E aí ele começa dizendo, portanto, olhando e sabendo que a gente está rodeado de que a história, de que os nossos irmãos, nós estamos numa caminhada ou um povo que é mártir, que é a palavra, né? Testemunha, que é exemplo de gente que ama a Deus e que obedece a Deus e que vive uma vida buscando a glória de Deus por meio da santidade. Sendo cercado por esses exemplos. Estamos rodeados por pessoas assim, estamos diante de relatos de pessoas que conseguiram glorificar a Deus, não porque foram perfeitos, mas porque entenderam a glória de Deus e lutaram contra os seus pecados e também em cumprir o propósito que lhe foi feito pelo Pai. Então, o que eu quero refletir com você nesse videozinho curto aqui? É que o início desse capítulo, ele nos dá algumas percepções. E primeira coisa que ele faz, então, depois de dizer que a gente está cercado de exemplos ou de inspirações, de testemunhas, de mártires, ele vai dizer o seguinte, então eu vou te dar a dica primeira. Livre-se, primeira, de tudo que te atrapalha. Livrem-se. Joga para fora. Arranca. Tira tudo que te atrapalha. Observa que ele não está falando de tudo, livre-se de tudo que é o pecado aqui nesse primeiro momento. Ele vai falar isso no segundo, dizendo, e livrem do pecado que te rodeia. Mas a primeira coisa que ele vai falar para você se livrar é do que te atrapalha. Meu irmão, preste atenção. Tem coisa que pode não ser pecado, mas que para você e para tua relação e para suas fragilidades te atrapalha e te leva a pecar. Por exemplo, um exemplo muito clássico que a gente ouve o tempo todo aqui nas conversas, na vida também, na minha vida também. Às vezes, a rede social tá te fazendo, tá te levando para pecar, seja para ter vaidade, para ter raiva, para ter sentimentos que não glorificam a Deus, ou talvez até pior, né, também, não sei se é pior, mas muito ruim também, né, a gente vê a rede social sendo utilizada às vezes para pornografias, adultérios, jogos de azar, que levam a pessoa literalmente a uma destruição. Se essa rede social tá te atrapalhando, a rede social não é o pecado, mas ela está te atrapalhando. E na tua vida ela vai te levar a pecar. Então livre-se disso. Então o primeiro papo aqui de Hebreus é livre-se de tudo que te atrapalha. E na sequência, o segundo passo, de tudo que te rodeia do pecado. Todo o pecado que te abraça. Renuncie, confesse, deixe, arme gatilhos contra você, peça ajuda de pessoas e largue, abandone o seu pecado. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tome cuidado. Talvez a gente tenha entendido uma graça barata que só de admitir, eu sou pecador, eu não consigo. A gente acha que isso está resolvido, porque a graça realmente é a obra de Cristo, independentemente dos nossos méritos. Sim, mas é uma graça que nos lança de maneira a olhar com preciosidade para a obra de salvação que recebemos e então lutar contra os nossos pecados. Então, a segunda, livre-se de tudo que te rodeia, do pecado que te rodeia.
Livre do que atrapalha, livre-se do pecado, confesse e deixe. E a terceira coisa que o primeiro verso diz é: corra a carreira que te foi proposta. O convite aqui não é só sobre ficar lutando contra e ficar resistindo, mas também assumir o propósito de Deus na sua vida. Sim, no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, aonde quer que Deus te colocou, você tem um propósito. Deus quer ser revelado, Deus quer ser glorificado e Deus escolheu você para ser instrumento dele. Então pare e pense. Você tem corrido? Você tem entendido as áreas da sua vida, os lugares, o chamado de Deus para sua vida e você tem corrido essa carreira? Você tem se empenhado nisso? Não adianta só ficar lutando contra o pecado, isso é muito importante, mas é necessário que nessa luta contra o pecado, você também entenda que passa pela corrida da carreira que lhe foi proposta. Então, saia fora, pule fora, arranque, se necessário o olho, para você não cair. Lute, confesse, não pare de lutar contra os seus pecados. E corra a carreira que te foi proposta. Esse é o meu ponto de devocional com você nesse dia. Pare um tempo, ore a Deus, pense sobre isso tudo que a gente conversou e em breve a gente volta para dar continuidade nessa reflexão que pode nos abençoar tanto. Que Deus te abençoe, fique na paz.